atividade profissional ligada à área de contabilidade. Então, conforme eu passei para vocês aí, eu tenho formação em contabilidade, administração de empresa, fiz pós-graduação aqui na PUC uma vez também. Mas dentro da minha área é bem diferente. Isso que o senhor apresentou aqui é muito interessante, certo? Porque no caso nosso a gente trabalha com a pesquisa de projeto, de processo e pesquisa de produtos. No caso nosso, lá na Tônia. Pesquisa de produtos por quê? É melhoria da qualidade do material que está sendo produzido em relação ao que ele vai ser utilizado. E pesquisa de pesquisa de produto e pesquisa de processo. A pesquisa de processo, o que é? A pesquisa de processo a gente busca melhorar a rentabilidade da empresa. Então, se você vai produzir mais com um equipamento mais apropriado, mais avançado em tecnologia, esse negócio. Então, o que acontece? A gente tem esse tipo de trabalho e eu, no final da linha, é que vou trabalhar com esses valores. Então, o que acontece? Lá, quando eu vou fazer o meu levantamento dos balancetes mensais da empresa, aí que eu vou ver o negócio da lei do bem. Então, foi formalizado um processo que vai vir aquele caso que eu comentei com ele, que vem aqui, o benefício de 20,4% a 34%. Eu fui pesquisar o que era o 20,4%. Então, eu fui achar essa explicação do 20,4% num trabalho da FIPECAF, lá da USP de São Paulo, que é voltado mais para a área contábil. Então, 20,4%, o que é? É 60% dos 34%. Porque, na realidade, quando nós vamos fazer o cálculo do benefício, nós vamos aplicar 34% sobre aquele benefício que eu estou usando para reduzir, para trazer o meu benefício para a empresa. E tem o 27,2%, se não me engano, que é 80% dos 34%. Na realidade, eu vou trabalhar sempre com 34%. 34% o que é? É 15% de imposto de renda, pessoa jurídica, mais 10% do adicional de imposto de renda e mais 9% da contribuição social sobre o lucro. Então, o adicional do imposto de renda, o que é? A legislação do imposto de renda estabelece que, se o meu lucro for superior a R$20 mil por mês, eu tenho que pagar um adicional de 10% de imposto de renda sobre aquele percentual que ultrapassar, aquele valor que ultrapassar os R$20 mil de lucro. Então, 15 mais os 10 dali. E mais os 9% da contribuição social sobre o lucro, que nós vamos chegar nos 34%, certo? Então, basicamente, a função na minha área contábil é a gente ter esse trabalho do processo da lei do bem, que eu tenho participação direta com quem desenvolve o processo para a empresa, e junto lá internamente também eu tenho um trabalho que eu faço junto aos diversos setores da empresa, vendendo a ideia do que é o benefício da lei do bem, do que é o que a gente vai levar de vantagem, porque a gente tem que procurar trazer também incentivos para aquele investimento, tudo aquilo que a empresa desenvolveu durante um ano, a gente procura trazer o incentivo de volta para os cofres da empresa, que é justamente essa recuperação de impostos que a gente deixa de pagar, certo? Então, basicamente, o que eu teria que comentar com vocês é isso aí, certo? Seria mais essa questão. No nosso caso lá, no caso da Tônia, por exemplo, que é a indústria de refratários, então a gente tem que trabalha sempre melhorando a tecnologia do tijolo refratário. Agora, no que é usado o tijolo refratário? Não sei se todo mundo sabe o que é usado o tijolo refratário, certo? Então, por exemplo, eu vou usar uma explicação que um diretor da empresa fez há pouco tempo atrás, quando o filho dele estava fazendo curso de administração, que ele levou os colegas dele todos para conhecer a empresa. Ele falou que a indústria refratária é uma indústria oculta. Então, oculta por quê? Porque quase ninguém sabe do que é consumido o refratário. Então, nessa sala que nós estamos aqui, foi consumido o refratário o quê? Para produzir esse metal, que é o pé da cadeira, para produzir o vidro da janela, para produzir o alumínio, que é feito a janela. Então, tem N produtos
que são produzidos e que depende do refratário em si para o seu processo produtivo, certo? Então, no meu caso lá, que é na área contábil, a gente se preocupa mais em tratar da recuperação dos impostos para trazer o retorno para a empresa, certo? Usando o que foi apresentado aqui no caso da confiabilidade, então quando se entra na empresa hoje, coisa nova que aconteceu, quando se entra na empresa hoje para fazer um trabalho desse aí, nós temos que ter muito, a empresa que vai fazer o serviço, nós dependemos muito da confiabilidade dela, porque saiu uma lei, agora não sei se vocês estão a par, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai começar a vigorar a partir de agosto do ano que vem. E essa lei, então, ela traz uma garantia para a empresa. Se ela abrir as portas para fazer um projeto de lei do bem, então quem está fazendo o projeto de lei do bem também tem que estar, ter a confiabilidade da empresa de que ele não vai extrapolar aqueles assuntos ali, passar para frente, que é justamente essa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é de 2018, parece que ela foi sancionada agora em 2019 e vai vigorar a partir de agosto do ano que vem. Então são detalhes que a gente acompanha e que a gente tem que trazer ao conhecimento, aproveitando que foi falado de confiabilidade. Então eu aproveitei para trazer esse negócio da Lei de Proteção de Dados, certo? De proteção dos bens pessoais, não só da empresa, mas dos bens pessoais nossos também. Então, lá nas empresas, eles têm que tomar muito cuidado com esses bens pessoais. O pessoal de RH tem que guardar muito bem. A área de compras tem que ter proteção dos bens. A área de vendas tem que estar ligado com essa proteção de dados. Então, tudo isso aí está envolvido e é um fator que chega tudo na área contábil, a gente tem que resolver isso tudo aí, certo? E aproveitando também, já que nós estamos em Minas Gerais, nós estamos envolvidos também com uma outra questão, já que o professor falou do REDEX. Então, é interessante, no caso aqui, se a gente conseguir transformar o REDEX num porto seco, então o que acontece? Nós podemos pensar em trazer benefícios para as empresas, que é outro incentivo fiscal, que é poder importar matéria-prima com diferimento do ICMS, para ser pago só quando sair o produto fabricado. Então, tudo isso aí são detalhes que estão ligados dentro da área da contabilidade, não só do incentivo fiscal da lei do bem, mas nós temos que cuidar e nós temos que gerenciar e orientar também os outros benefícios fiscais que a gente tem que procurar trazer para ajudar a empresa a se manter no mercado. Muito obrigado. Neste momento, convido o senhor Silvio Francisco da Silva, da empresa Prática e Manual. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a PUC pelo convite, especial ao professor Neil, professor Maciel, o Abner, o convite de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da experiência que a gente tem com a Lei do Bem, aí ao longo desde 2013, que eu trabalho diretamente com a Lei do Bem lá na empresa. Bom, eu trabalho na prática, fica lá em Pouso Alegre. Alguns de vocês podem nunca ter ouvido falar da empresa Prática, mas possivelmente já comeram algum produto feito nos equipamentos que nós fabricamos. Nós fabricamos fornos e máquinas e ultracongeladores para cozinhas industriais. Então, como eu falei, possivelmente vocês não podem ter ouvido falar Prática, mas certamente já comeram algum produto fabricado nos nossos equipamentos. A Lei do Bem, nós utilizamos ela desde 2013. Até então, ela existe desde 2005, nós não conhecíamos a Lei do Bem. Então, uma parceria com o Inatel, o professor Inatel nos apresentou a Lei do Bem na época, nós passamos a utilizar a Lei do Bem desde 2013. Com exceção de 2015, que a Dilma ela mudou durante um período ali a lei, depois acabou sendo derrubada. Então, em 2015 nós não utilizamos, mas desde 2013 nós utilizamos e temos conseguido ter um saving de impostos a pagar muito significativo para a prática. Bom, a Lei do Bem, eu acho que ela existe principalmente para incentivar o empresário aqui no Brasil a investir em tecnologia, investir em pesquisa e desenvolvimento.
não é fácil, a gente sabe que no Brasil investir é difícil, tem outros empresários aqui, sabem que o quanto é complicado de investir aqui no Brasil, principalmente em P&D, que você não sabe se o produto que você está desenvolvendo, que você está gastando esforço e dinheiro, se ele vai depois ser aceito pelo mercado. Então a Lei do Bem, ela vem justamente para ajudar nessa questão de você ter reduções fiscais. Na prática, por exemplo, esse ano de 2018, nós fizemos uma avaliação e nós conseguimos aumentar o investimento que nós tivemos, pessoas que nós temos dedicados para pesquisa e desenvolvimento, e nós aumentamos em mais ou menos 10% o número de pesquisadores dentro da empresa. Hoje nós temos 450 funcionários mais ou menos, e nós temos 40 pessoas na parte técnica. Então nós fizemos um estudo, aumentando mais ou menos aí uns 10%, contratamos pesquisadores, e com isso, esse aumento que nós passamos ali daqueles 20,4, passamos para 27,6 que nós podemos aproveitar esse ano. Então, com esse aumento de pessoas que nós contratamos para trabalhar dentro da empresa na parte de P&D, o próprio aumento de contratações acabou pagando o valor que nós tivemos. Então, nós tivemos um gasto zero com essas pessoas que nós contratamos há um mês. Então, é interessante justamente vocês fazerem essa questão de fazer uma análise tributária. Tem umas limitações da Lei do Bem, que ela é só específica para quem está no lucro real, que tem que ter lucro, óbvio, né? São os dois principais pontos, mas se você souber utilizar muito bem, você pode ter realmente um incentivo expressivo. No último ano, nós fizemos de tudo que nós mandamos em 2013, nós aproveitamos mais ou menos 10% de todo o nosso gasto com P&D. Nós aproveitamos isso, tivemos isso de volta na forma de impostos que nós pagamos a menor, imposto de renda e CSL. Então é uma coisa muito importante. É difícil, no começo foi um pouco complicado para a gente, porque envolve a parte contábil. Eu sou engenheiro de produção, mas eu também tenho formação contábil, e a parte técnica. Então são duas empresas, geralmente são dois opostos que às vezes não conversam muito bem, né? Então às vezes o pessoal técnico não entendia, vou ter um trabalho a mais para ficar descrevendo os projetos. Tinha no começo também uma preocupação de vou estar aqui expondo a minha inovação, vou estar expondo para o governo o que eu estou fazendo de inovador. Vou ter que mandar projetos, vou ter que mandar folders, vou ter que mandar projeto todo para o governo, mas é algo muito simples. Na prática a gente vê que descrever os projetos inovadores é algo muito simples, demanda, é feita a 4 mãos, tem a parte contábil e a parte técnica, mas é um trabalho que não demanda tanto tempo da nossa parte lá na prática para fazer, e a gente tem conseguido aí benefícios bem interessantes com essa parte. Tanto é que, como eu falei, esse ano nós aumentamos o investimento em P&D, justamente aproveitando os benefícios da Lei do Bem. Tem algumas limitações, como eu falei, que é só para empresas de lucro real. Então, não é esse fórum aqui que tem para discutir isso, mas hoje os investimentos que são feitos em P&D são empresas pequenas, startups, que elas acabam não podendo se aproveitar desses benefícios, não é? Mas se a empresa de vocês estiverem, ou que vocês trabalharem, já estiverem no porte de lucro real, é interessante começar a olhar a Lei do Bem. Não é nada complexo, é muito simples, é bem tranquilo de preencher os formulários, não é nada complexo, como eu falei. A única dificuldade que nós temos é que demora um pouquinho para a gente ter um retorno do governo. Por exemplo, agora nós tivemos em 2016, nós mandamos 12 projetos, 2 foram recusados pelo MCTI. Então a gente entrou com recurso, tentamos mostrar novamente qual era o elemento inovador, qual era a dificuldade que nós tivemos com aqueles projetos, mas dos 12 que nós mandamos para o MCTI, só 2 foram recusados. Posso dar uma pergunta? Aproveitando,
Assim, a gente está começando a usar agora, né? Eu ainda não passei por isso. Quando vocês mandam algum projeto para o Ministério de Ciência e Tecnologia e ele é negado, vocês já abatem e depois, se eles negam, vocês têm que voltar esse valor ou não? Ou só depois do final do ano que vocês fazem o fechamento contábil? Esse ano de 2019, por exemplo, nós já estamos com os trabalhos, já estamos aproveitando a nossa base de cálculo do imposto de renda e CSE. Tá. Então, até dezembro, nós já gastamos, por exemplo, 2 milhões no projeto X. Então, nós abatemos aqueles 2 milhões na nossa base do imposto de renda. Você já abate? Então. Já abato. Já entrego a PCF já abatido daquele valor, já pago o imposto ao menor. Eu tenho que entregar o formulário só em 31 de julho do ano que vem, referente ao 2019. E o governo, o MCTI, ele tem depois um prazo para avaliar se aquele projeto que eu descrevi como sendo inovador, se ele se enquadra dentro da lei do bem ou não. Nesse caso de 2016, ainda a gente está em recursos ainda. Mas se, em última instância, o MCTI negar, falar realmente esse projeto não se enquadra dentro da lei do bem, a gente tem que recalcular o imposto que nós deixamos de pagar lá atrás, pagar com multa e juros. Você tem que pagar com multa e juros? Multa e juros. Multa e juros. Tá. Mas é um risco, assim, mas é um risco calculado. Nós temos hoje uma empresa que nos auxilia para avaliar se os projetos estão realmente dentro da lei do bem ou não. E aqueles projetos que a gente tem alguma dúvida se tem realmente um elemento inovador, a gente descarta. Tá? Vamos ser mais conservador e não colocamos ele dentro da lei do bem. Para a gente é mais simples, né? A gente manda um projeto, eu também tenho uma empresa que auxilia, tudo, mas a questão do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele analisa baseado num manual, que é Manual de Frascati. Manual de Frascati. Que aí tem que ver, o que isso é inovação? Isso é inovação se atender tais requisitos. Aí lá na ponta, no Ministério de Ciência e Tecnologia, é um pouco mais complicado, né? Mas tem várias instâncias ali para você recorrer. Em 2014, que foi o ano também, nós tivemos um projeto recusado, depois nós redigimos o projeto e conseguimos mostrar para eles que tinha elementos inovadores. Então, até hoje, de todo o valor que nós aproveitamos da lei do bem, nós não tivemos nenhuma glosa da Receita Federal. Ainda não negaram, nos Aproveitando a sua abertura, só para conhecimento de todos, eu peguei uma notícia ontem, que eu esqueci de comentar, que eu estava lá, que a Confederação Nacional das Indústrias promoveu uma reunião hoje, às 12 horas, às 14h30, para discutir a agenda da inovação, junto com a mobilização empresarial das inovações lá em Brasília, pegando o presidente da Câmara, do Senado, o Marcos Freire da inovação tecnológica. Então, é uma curiosidade interessante do que aconteceu hoje essa reunião. Legal. Eu tenho uma ideia assim, que passaram aqui em Minas, aconteceu com a empresa. Quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em tecnologia, né? Sim. Mas teve uma pessoa em Minas que ela conseguiu entrar com a lei do bem, porque ela criou o queijo recheado. Esse queijo agora com goiabada, que você já compra dentro recheado, um monte de coisa. E ela conseguiu, porque ela criou inovação, ela criou um maquinário para fazer o queijo recheado. Então não é só informar, já é inovação, né? Isso é interessante. A inovação não precisa ser algo disruptivo para o mundo. Não, pode ser uma aplicação do seu produto ou algo que você está trazendo uma tecnologia que só existe lá fora e você está desenvolvendo ela aqui dentro. Então, como eu falei, de todos os projetos que a gente apresenta, geralmente de 10 a 12, geralmente 1 ou 2 são recusados. Aqueles que a gente tem total certeza que não se encaixam, às vezes são um aprimoramento do produto, às vezes a gente já tem o produto, só vamos fazer um upgrade dele. Então, esse a gente descarta porque sabe que não é uma inovação em si, mas aqueles que têm elementos inovadores que a gente consegue ter total certeza de que vão ser aceitos, que vão seguir as regras do Manual de Frascati, a gente não coloca na lei do bem e nunca tivemos problemas. Então isso faz parte aí do nosso
A gente está agora no final do ano já fazendo um orçamento para o ano que vem, então a gente já começa a olhar, vale a pena às vezes aumentar o número de engenheiros de corpo técnico. A gente está fazendo esses estudos agora, porque às vezes vale a pena você investir mais e você tem um retorno maior. O outro ponto que a gente consegue aproveitar até os 34% é se a gente tiver patentes, né? Nesse caso a gente nunca conseguiu, embora a gente tenha algumas patentes lá na empresa que foram colocadas, patentes de utilização, mas a patente aqui no Brasil é algo que ainda é moroso, então a gente nunca conseguiu ter a certeza que aquela patente vai ser, a gente vai conseguir aquela patente a tempo hábil de aproveitar para a lei do bem. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês, é algo assim bem tranquilo de ser feito. Se tiver alguma dificuldade, tem empresas hoje especializadas que fazem esse know-how, acho que até aqui a PUC poderia ajudar também. Fazer assessoria, né? Fazer uma assessoria. Hoje nós pagamos um percentual do que nós aproveitamos. Então, tudo bem, perde um pouquinho, porque a gente acaba terceirizando esse serviço, mas a gente tem uma certeza que esse pessoal já tem um know-how de N projetos, N empresas que eles apoiam, de o que deu certo, o que foi aprovado, o que não foi aprovado. Se é inovação, se não é inovação. A gente poderia só melhorar um pouquinho lá com o governo deles tirar essa multa, né? Porque você está indo no processo de análise, seria muito bom. Porque na verdade você não deixou de pagar assim por não pagar, né? O imposto. Às vezes tem essa análise aí por trás. Mas se tiver mais uma dúvida, fique à vontade. Isso que foi comentado por você na parte de aproveitamento fiscal aí, eu fiz um trabalho quando eu estava participando da Lei do Bem, e eu cheguei à conclusão que a melhor opção para a empresa é você pegar esse incentivo e destinar para a reserva de capital e aplicar em aumento de capital, ao invés de pegar o dinheiro, o benefício da Lei do Bem, e reinvestir como se estivesse pagando o encargo do dia a dia da empresa. Mas você não é obrigado a reinvestir em pesquisa e desenvolvimento? Não. O problema é se você reinvestir o dinheiro que você pegou, você não pode abater aquele valor que você reinvestiu do imposto de renda. Você tem que pagar imposto de renda de novo. Então a melhor opção que eu achei, eu não sei se vocês usam, é jogar esse valor para a reserva de capital e aumentar o capital. Você não distribui lucro de uma coisa que ainda pode ser questionada. Se você distribuir lucro desse incentivo fiscal também, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Hoje nós temos lá como prática, nós já calculamos o valor que nós vamos investir em P&D já líquido desse benefício que nós vamos ter. Então, o pessoal de P&D já sabe que ele tem um orçamento de 5 milhões, mas eles podem gastar até um pouquinho a mais do que isso, porque a gente vai ter esse incentivo depois pela lei. Para compartilhar conosco, convido a senhora Vanessa de Paula Miguel, da empresa Imptec. Gente, eu já vou fazendo umas perguntas para ele, porque nós somos parceiros, na verdade, né? A Imptec, a minha empresa, ela projeta, fabrica e desenvolve placas eletrônicas. Na verdade, a gente fala placa eletrônica, mas não é placa eletrônica, é a solução eletrônica embarcada. Porque, na verdade, engloba desde o hardware, ao firmware, ao software, a conectividade. Então, nós fazemos isso, nós atendemos a prática, é um grande cliente nosso, desde 2004. Que são nossos clientes. Na época eles estavam começando, era bem pequenininho também, e eles tinham, parece que 1 ou 2 modelos de fornos. Hoje a gente faz mais de 50 modelos diferentes de fornos e equipamentos juntamente com eles. Então a Imptec é uma empresa, eu fui aluna da PUC, fiz ciência da computação de 1999 a dezembro de 2002, então já estou falando qual que é a minha idade aqui, né? Não se fala idade de mulher, né?
E então, eu formei em ciência da computação, atuei um pouquinho na área, mas sempre, logo que eu comecei a trabalhar com o Renato, que é nosso diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, coincidentemente ele é meu marido, mas ele está bem separado das coisas. Então eu fiquei mais na área de gestão, projeto de desenvolvimento, ele na parte de PDI e a gente na área de gestão. Falando sobre a lei do bem, faz muito tempo que a gente namora a lei do bem, né? Mas o que acontece? A IBTEC, se a prática era pequena, a IBTEC era menorzinha ainda, né? E não falando, na verdade a prática é dona da IBTEC, 30%, desde 2010. Em outubro de 2010, a prática entrou com o fundo de participação deles para ser dono da IBTEC com 30%. E foi a partir de 2010, de outubro, que a gente passou a ser uma empresa SA de capital fechado, né? E eles entraram com... Por quê? Justamente por dessa importância da inovação no produto dele. Então nós temos uma parceria tanto com a prática como outros clientes também, né? Eu uso muito a prática de exemplo porque a prática realmente ela é exemplo de inovação. É inovação atrás de inovação, é muita coisa sendo desenvolvida, né? Tanto que a gente precisa contratar engenheiro aqui também o tempo todo para poder dar conta de atender os projetos da prática, né? Então, hoje a gente faz toda a parte de solução eletrônica embarcada deles. Nós temos fornos com central de inteligência de cocção. Então, foi baseado, né? A gente desenvolveu tudo aqui, posto de casa, a parte eletrônica é toda aqui. E a parte eletrônica, o que acontece? Nós temos o NDI, quando a gente vai entrar fazer um projeto junto, a gente faz um termo de confidencialidade das informações, porque a gente também vai entender todo o segredo industrial do nosso cliente. Então, a nossa equipe de engenheiros aqui em Poços, ela trabalha diretamente com a equipe de engenheiros lá da prática. A equipe de engenheiros da prática, eles trabalham muito focado na parte mais mecânica, em como eles querem a funcionalidade. É lógico que eles vão lá no mercado ver como que eles querem funcionar, né? Vão para feiras no mundo inteiro. E depois eles trazem para a gente precisa desenvolver isso. Então tem forno com tela touchscreen, 7 polegadas, colorida, com foto do alimento, com 5 sondas, que você estabelece no forno qual é o acabamento que você quer no forno, no alimento, desculpa. Então, de um rosbife. Então, assim, a gente junta toda a tecnologia de todos os componentes da mecânica e industrial, da prática e a nossa tecnologia eletrônica. Então, nós temos uma equipe aqui em Poços, né? E temos a fábrica também. Então, a gente tem a fábrica, nós fazemos a montagem do hardware. Então, nós entregamos a solução completa para a prática do hardware. Aí vai lá para Pouso Alegre, toda semana o pessoal deles vem aqui buscar. Aí vai lá para Pouso Alegre e eles montam dentro do equipamento deles. E aí vai para o Japão, Estados Unidos, Europa, né? Tem até um novo equipamento deles que está super em alta agora, que é um speed oven, os rocket, né? É muito interessante. Eles estão entrando bem forte agora no mercado americano, assim. Tem uma parte que vai até produzir lá no México para poder atender o mercado. Então vai crescer muito, assim. Então a gente tem uma parceria muito grande com a prática. Eles têm uma participação da IBTEC. Então a IBTEC, quando a prática foi entrar como investidor, a gente era do Simples Nacional. Então, lei do bem eu também não tinha ouvido falar ainda não, né? Lá em 2010. E aí, depois de algum tempo, a gente já teve que passar para lucro presumido, a IBTEC. E desde o ano retrasado, eu como diretora sou muito atuante nessa parte de planejamento estratégico tributário também, né? Então, aí desde o ano retrasado que eu estou fazendo um estudo mais aprofundado, já participei de alguns cursos da Lei do Bem na BINE, que a IBTEC faz parte da Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas. Então, vou conhecer um pouquinho mais, né, para ver como a gente podia fazer. A gente era lucro presumido ainda e também ainda não era interessante a gente passar para lucro real.
Porém, do ano retrasado para cá, a gente fez um estudo e valeria bastante a pena se a gente entrasse no lucro real, mesmo pagando um pouco mais de imposto, mas que no final, com a lei do bem, a gente ia pagar menos impostos, né? Então, todo o nosso projeto de desenvolvimento, todo o nosso trabalho, na verdade, a Embitec, ela vende projeto de inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, praticamente, vamos falar que se 90% das minhas despesas com o meu setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eu posso abater da lei do bem, né? Que chega... E o mais engraçado, assim, mesmo que quando a gente ainda não usava a lei do bem, que a gente está ainda nessa fase de mandar os projetos, né, esse ano, tudo, a prática também já usava o que a Embitec fazia para eles. Então, na verdade, existe uma triangulação aqui. Se a prática compra o projeto, né, da Embitec, e quando a gente sempre faz um projeto novo para eles, eles têm que fazer um protótipo, né? Então, são protótipos que a gente já cobra algumas ferramentas, e são os custos de menos peça para fazer realmente a prototipação e teste e controle. E aí eles abatem no custo deles de pesquisa e inovação, né? Da parte de protótipo. Então, quando eu não uso parte que eu não uso dentro da Embitec, o meu cliente consegue usar como custo dele e abater. Então, existem benefícios para nós que estamos usando a lei do bem também, no nosso caso,